Deus em Cristo seja louvado. Eis a voz dos teus atalaias, eles levantam a voz, juntamente exultam de alegria, porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. Isaías 52:8. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha parte, ou da minha boca, avisa da minha parte. Avisa para o ímpio que se ele se converter do seu mau caminho, se ele não se converter do seu mau caminho, ele vai morrer. Avisa para o justo que se ele se desviar do bom caminho e andar pelos caminhos dos ímpios, vai morrer também, juntamente com os ímpios, que não se converterem dos seus maus caminhos. O Deus onisciente tem levantado o irmão Ferreira como atalaia no meio da CCB, para avisar para o ministério da CCB que eles estão na mesma situação daqueles religiosos do tempo do profeta Ezequiel. Estão se desviando da graça para seguirem doutrinas diversas. Não posso me omitir de avisar para o ministério da CCB que eles estão abandonando o primeiro amor, estão se desviando da graça do Filho de Deus para seguirem doutrinas diversas aqui na terra. Um atalaia de Deus não pode permanecer na congregação ou não pode permanecer com o ministério da CCB. Por quê? Porque o atalaia de Deus tem um ministério, que é o ministério atalaia da última hora de volta à palavra original. Um atalaia de Deus não pode permanecer congregado com o ministério da CCB antes que eu seja excluído pelo ministério da CCB. Eu vou me afastar da CCB por tempo indeterminado. A minha querida esposa, não fique triste com a minha tomada de atitudes, porque eu sei que o que eu estou fazendo, eu nunca tomei atitudes precipitadas sem a guia de Deus, a quem eu sirvo em espírito e em verdade. A atitude de deixar de ser porteiro foi bem pensada. Eu não precipitei em deixar de ser porteiro. Eu amo a congregação porque eu amo a congregação. E nem por isso eu sou obrigado a ficar congregado com estes irmãos hipócritas. Já pedi um sinal ao meu Deus sobre este espírito que revela a vida das pessoas na congregação. Se este espírito é o Espírito de Deus onisciente, pedi este sinal ao meu Deus onisciente durante 5 cultos. E o sinal que o meu Deus onisciente me deu é que este espírito que revela a vida das pessoas na congregação não é o espírito do Deus onisciente. Eu pedi ao meu Deus onisciente que durante 5 cultos, se este espírito que revela a vida das pessoas na congregação é realmente o Espírito de Deus, do Deus onisciente, ele revelasse para os irmãos do ministério a palavra atalaia. Até aquele hino do inário que servia de sinal de que o Espírito que revelava a vida das pessoas na congregação é o Espírito do Deus onisciente. Passaram-se os 5 cultos e eu não vi sinal de que este Espírito que revela a vida das pessoas na congregação é o Espírito do Deus onisciente. Depois pedi um sinal como Gideão pediu. Ao contrário, Deus me deu o sinal que não é o Espírito do Deus onisciente. Hoje, para o Deus onisciente revelar alguma coisa sobre a vida de uma pessoa na congregação, não está muito fácil, porque este espírito que está atuando na congregação cristã hoje, no século XXI, não é o Espírito do Deus onisciente. Este espírito que revela para os irmãos do ministério a vida das pessoas na congregação, é preciso que se comente alguma coisa em casa. Se você publicar algum assunto em casa ou com algum irmão, pode ir para o culto à noite,
que o que você comentou em casa ou com algum irmão, o Espírito revela para o pregador no culto. Tudo que você falou em casa ou com algum irmão, o Espírito do Deus Onisciente não precisa que você comente alguma coisa em casa ou com sua família, ou com algum irmão, para ele revelar na congregação para o ministério à noite. Porque o Espírito do Deus Onisciente conhece os nossos pensamentos. Não precisamos revelar nem publicar para ninguém alguma coisa, porque ele sonda os nossos pensamentos. Não precisa ninguém comentar nada em casa, com a família ou com alguns irmãos, para ser revelado na igreja no culto à noite. Se eu tivesse publicado em casa com a minha esposa sobre o sinal que eu estava pedindo, com certeza à noite tinha sido confirmado o sinal na congregação no culto. Mas como eu não publiquei com a minha esposa em casa o sinal que eu pedi, não foi confirmado na congregação durante 5 cultos. Motivo porque o sinal não foi confirmado na igreja durante os 5 cultos. Por quê? Eu não publiquei com ninguém o meu pedido. Pedi somente com o meu pensamento, do meu coração para o coração de Deus. Aí, se o meu pedido tivesse sido confirmado em um dos 5 cultos, a palavra que eu pedi, então estava confirmado que o Espírito que revela alguma coisa sobre a vida dos irmãos na igreja é o Espírito do Deus Onisciente. Mas se passaram os 5 cultos e o sinal que eu pedi não foi confirmado, depois dos 5 cultos, eu fiz como Gideão, pedi ao contrário, o mesmo sinal, e me foi confirmado o sinal que o Espírito que revela alguma coisa sobre a vida dos irmãos na congregação durante um culto, não é o Espírito do Deus Onisciente, é um Espírito que, para se revelar alguma coisa para o pregador, é preciso alguém publicar em voz alta, para que este Espírito possa ouvir, e depois que ele ouvir, revelar na igreja para o pregador tudo aquilo que foi publicado em voz alta. Será que o Espírito do Deus Onisciente precisa que se publique em voz alta para ele ouvir? Ele conhece os nossos pensamentos antes de nós publicar alguma coisa ou alguma palavra. É claro que o Deus Onisciente não precisa de publicar nenhuma palavra para que o Deus ouça, para revelar para alguém ouvir na terra. O Deus que precisa se publicar alguma coisa ou alguma palavra para ele ouvir é o Deus deste século. Mais de 90% dos religiosos e suas lideranças não têm conhecimento quem é o Deus deste século, e por isso recebem revelações do Deus deste século e dizem que é o Deus Onisciente que está revelando para eles. Vejam a grande diferença do Deus Onisciente para o Deus deste século. O Deus Onisciente não precisamos de pronunciar nenhuma palavra para ele saber o que estamos publicando, para ele revelar para alguém aqui na terra. O Deus deste século precisa que alguém publique alguma coisa para ele revelar para os seus profetas aqui na terra. Se não publicar, o Deus deste século não sabe para ele revelar para os seus profetas. Esta é a diferença do Deus Onisciente para o Deus deste século. O Deus Onisciente sabe de tudo antes de nós publicar. O Deus deste século não sabe de nada se alguém não publicar, porque ele não é onisciente. Então não dá para se acreditar em profecias de profetas que precisam de alguma coisa na igreja, porque alguém publique em alta voz para outro alguém. Eu acredito em profecias de profetas que profetizam sem precisar que alguém publique para alguém aqui na terra. Como saber se a profecia vem do Deus Onisciente ou do Deus desse século? Não publique nada com ninguém. Se o profeta profetizar alguma coisa para você, coisas que você não publicou para ninguém aqui na terra, então esta profecia é do Deus Onisciente, porque você não publicou com ninguém e o profeta falou tudo o que você pensou. Agora você publica, você comenta tudo com alguém, vai para a igreja à noite,
o profeta fala tudo o que você publicou ou você contou para alguém. Esta profecia não é do Deus onisciente, é do Deus deste século, porque você publicou, você comentou com alguém tudo o que o profeta falou na igreja. Você tinha comentado com alguém em voz alta. Faça um teste com os profetas da igreja que você congrega. Pense alguma coisa em casa, mas não comente com ninguém. Fique somente entre você e o Deus onisciente. Se o profeta revelar o que você pensou em casa, na igreja à noite, no culto, então este profeta é verdadeiro, porque tudo que ele falou para você, quem revelou foi o Deus onisciente, que conhece os nossos pensamentos. O Deus deste século não conhece os nossos pensamentos, ele só sabe o que nós comentamos ou publicamos em voz alta, porque ele não é onisciente. Quer adquirir este conhecimento do Deus onisciente? Venha para a torre de vigia e faça parte dos atalaias de Deus onisciente, onipresente e onipotente, porque o Deus onisciente só revela o seu segredo aos seus servos profetas, conforme disse Amós, capítulo 3, versículo 7. Assim como o Deus onisciente tem os seus profetas para revelar os seus segredos, o Deus deste século também tem os seus profetas para revelar tudo o que você comentar ou publicar com alguma pessoa em voz alta. Estes profetas do Deus deste século eles têm capacidade de fazer tão grandes milagres que, se possível, fosse enganaria até os profetas do Deus onisciente. Os religiosos não têm conhecimento das profundezas do Deus deste século e do que ele é capaz de fazer para enganar os religiosos aqui na terra. Ele faz até descer fogo dos céus para enganar os religiosos aqui na terra. Ele se apresenta como anjo de luz para enganar os religiosos aqui na terra. Vejam os conselhos de um atalaia de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 15, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29. Quem não tem a doutrina de Cristo não conhece as profundezas do Deus deste século. Vejam quem é o Deus deste século e o que ele é capaz de fazer com os religiosos aqui na terra. 2 Coríntios 4, 1 a 7. A primeira coisa que o Deus deste século faz com os religiosos aqui na terra é cegar os seus entendimentos para não conhecerem as suas profundezas aqui na terra. Você sabia que tem muitas coisas aqui na terra que os religiosos dizem que é o Espírito Santo e não é? E não é o Espírito Santo? Tem muitas profecias reveladas pelo Deus deste século e os religiosos atribuem ao Espírito Santo. Estas revelações, uma das coisas mais atribuídas ao Espírito Santo, estas línguas estranhas que eles falam nas igrejas supostamente pentecostais. Será que estas línguas estranhas que os religiosos supostamente pentecostais falam nas igrejas é realmente o Espírito Santo? Eu tenho minhas dúvidas se esta língua que estes religiosos falam nas igrejas supostamente pentecostais seja realmente o Espírito Santo. Como atalaia do Deus onisciente, temos que falar a verdade para quem nos ouve. Estas línguas estranhas que os religiosos supostamente pentecostais falam nas igrejas não é a linguagem do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Os amados ouvintes querem saber quem é que impulsiona muitos religiosos a falar línguas estranhas. É um choque emocional da carne. Preste atenção que a maioria destas pessoas que falam línguas estranhas pela primeira vez, eles se tremem toda a sua carne, porque a carne treme todo, ou treme tanto, por causa do choque emocional que as pessoas levam. É uma descarga tão grande que a carne leva, que as pessoas ficam tremendo toda a carne, e ficam falando em línguas estranhas que ninguém sabe, ou que ninguém entende, ou não tem quem interprete. Quem criou este idioma destas línguas estranhas aqui na terra? Foi os religiosos supostamente pentecostais, por não saberem discernirem Atos capítulo 2, sobre o dia de Pentecoste. Inventaram estas línguas estranhas nas igrejas supostamente pentecostais, a qual não tem nada a ver com o dia de Pentecoste. Quem ouvir esta mensagem
talvez diga, este pregador não crê no Espírito Santo. O pregador desta mensagem crê no Espírito Santo. O pregador desta mensagem é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado por este espírito destas igrejas supostamente pentecostais. Com este espírito que chirleia entre os dentes, que fazem desordem nas igrejas supostamente pentecostais, que mais parece um culto de macumba, ou um centro de macumba, os povos recebendo entidades, ou seja, recebendo espírito de demônios e falando línguas estranhas que ninguém entende. É lamentável tanta gente enganadas por estas igrejas supostamente pentecostais, falando línguas estranhas e dizendo que é a língua do Espírito Santo. Será que não é uma blasfêmia alguém dizer que estas línguas estranhas é a língua do Espírito Santo? Congregam em uma igreja que infelizmente acredita nestas línguas estranhas como a linguagem do Espírito Santo. Estou tomando uma atitude de não congregar mais nesta igreja, que faz parte de uma das igrejas supostamente pentecostais, aonde os fiéis falam línguas estranhas e dizem que é a linguagem do Espírito Santo. Muitos irmãos vão me considerar como um desviado da graça de Deus por deixar de congregar. Sairei debaixo da cobertura do sistema religioso, mas tenho certeza que não estou saindo debaixo da cobertura do Deus onisciente. Posso perder a comunhão com um sistema religioso, mas tenho certeza que não perderei a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Cansei de ouvir tantas mentiras pregadas pelos líderes desta instituição religiosa, a qual é uma das igrejas supostamente pentecostais, porque falam línguas estranhas. As Escrituras afirmam com veracidade que não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo um com o outro. Se eu não estou de acordo com o ministério desta instituição religiosa, como eu posso continuar congregando nessa instituição religiosa? Se eu não estou de acordo com muitos ensinamentos doutrinários ensinados pelos líderes desta instituição religiosa? O Deus onisciente me deu um ministério que tem por nome Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério tem o seu fundamento em duas passagens das Escrituras, Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 11, 1. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu poderia associar o meu ministério com o ministério da CCB, mas com a minha concepção com base nas Escrituras, é muito difícil o ministério da CCB querer se associar com o meu ministério que Deus me deu como uma dádiva dos céus. 99% dos religiosos, quando Deus revela um ministério, a tendência deles é fundar mais uma religião ou mais uma instituição religiosa para fazer confusão no meio das outras religiões. Jamais eu, irmão Ferreira, fundarei uma instituição religiosa para eu liderar. Pretendo conversar com o ministério da CCB, mas o ministério da CCB e principalmente o ministério do Braz, que tem a sua sede em São Paulo, esse ministério do Braz é muito difícil de aceitarem outro ministério que não se sujeitem às ordens do ministério do Braz. O ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. O meu ministério tem a sua base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O ministério da CCB ensina muitas coisas que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. O ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, não pode ir além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Jamais o ministério Atalaia da Última Hora vai obedecer a nenhuma instituição religiosa que ensine doutrinas diversas aqui na terra. O apóstolo Paulo adverte sobre quem ensina doutrinas diversas. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14. Vamos dar um exemplo de algumas doutrinas diversas ensinadas pelo ministério da CCB.
que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O ministério da CCB ensina para os seus fiéis que só tem salvação na CCB. Fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Este ensinamento faz parte da doutrina diversa. Outra doutrina diversa ensinada pelo ministério da CCB, que quem não aceitar o batismo da CCB não entra no reino dos céus. Mais uma doutrina diversa ensinada pelo ministério da CCB. Outra doutrina diversa ensinada pelo ministério da CCB, que contradiz os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A doutrina que só é irmãos se for batizado no batismo da CCB. Se não for batizado no batismo da CCB, não é irmãos. Mais uma doutrina diversa que é o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram para os ouvintes e fiéis do Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Se formos detalhar as doutrinas diversas ensinadas pelo ministério da CCB, toma muito tempo da nossa mensagem, porque são dezenas de doutrinas diversas ensinadas pelo ministério da CCB. Doutrinas estas que o nosso Divino Mestre e os seus apóstolos não ensinaram quando eles estiveram aqui nesta baixa terra. Pelo pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras, eu ainda não encontrei de Mateus ao Apocalipse o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinando muitas doutrinas diversas que ensinadas pelo ministério da CCB. O ministério da CCB e as irmandades erram tantos porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo se perde porque lhes falta o conhecimento, conforme disse o profeta Oséias, capítulo 4, 1 a 6. Assinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 22, 29. Irmãos do ministério da CCB, meditem em Oséias 4, 5, Mateus 22, 29. Se os fiéis da CCB conhecessem as Escrituras, não obedeceriam a muitas doutrinas diversas ensinadas pelo ministério da CCB. Como não conhecem as Escrituras, tudo que o ministério ensina para os fiéis, eles obedecem pensando que estão obedecendo a Deus. O ministério da CCB do Brás precisa conhecerem as Escrituras para não ensinarem tantas doutrinas diversas contrárias aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Muitas pessoas perguntam por que os crentes da CCB não conhecem as Escrituras. A resposta está na ponta da língua, porque não estudam as Escrituras. Só tem conhecimento das Escrituras quem estuda as Escrituras. Como alguém pode conhecer as Escrituras sem estudar as Escrituras? Vocês da CCB que não estudam as Escrituras, me respondam com sinceridade. Vocês já viram um médico se formar sem estudar? Vocês já ouviram um advogado exercendo as suas funções de um advogado sem ter estudado? Alguém pode ser um professor sem nunca ter estudado em uma escola para se formar para professor? Só existe o professor porque ele estudou para ser um professor. Se existem os médicos, é porque eles estudaram para ser médico. Se existem os advogados, os promotores e os juízes e outras autoridades, é porque estudaram para exercer as suas funções de autoridade. Como é que nós podemos acreditar que não precisa se estudar as Escrituras? Cada um pensa aquilo que ele pode pensar. Então cada um estudou para aquilo que ele quis estudar e se formou. Por isso que existem as autoridades hoje. Então, como os irmãos da CCB podem conhecer as Escrituras se não tem quem ensine? Se não tem professor? Se tem alguns dos irmãos do ministério que conhecem as Escrituras, ele aprendeu fora da CCB. Talvez tenha vindo de uma denominação religiosa que estudam as Escrituras. A única igreja denominacional que não estuda as Escrituras é a CCB. Ensina o ministério da CCB para os fiéis. Tudo na CCB é por revelação, não precisam de conhecimento das Escrituras. E nem estudo das Escrituras, porque Deus revela na hora para eles na CCB. Será que tudo o que é revelado na CCB é o Deus onisciente que revela? A pergunta fica no ar, responda quem souber. E quem acredita em tudo
em tudo que se prega na CCB, que é revelado pelo Deus onisciente. Somente um atalaia de Deus pode contemplar tudo o que tem por trás das denominações religiosas hoje no século XXI, terceiro milênio. Quer ver tudo o que tem por trás das religiões hoje no século XXI, terceiro milênio? Venha fazer parte dos atalaias de Deus. Quando Deus levanta um atalaia, ele capacita este atalaia com os dons dos céus para o atalaia andar passo a passo com as escrituras. O atalaia só pode ir até onde as escrituras vão. Quando as escrituras param, o atalaia de Deus para também. Os atalaias de Deus não podem acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilho das escrituras. Os atalaias de Deus sabem separar o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento a lei, o Novo Testamento a graça que veio por Jesus Cristo. O fundamento dos atalaias de Deus é a nova aliança que foi feita por Jesus Cristo, o Filho do Deus onisciente. Os atalaias de Deus aprendem com o Senhor Jesus Cristo e procuram imitar os seus apóstolos, que guardaram a fé no Salvador Jesus Cristo até o fim das suas vidas terrenas. Os atalaias de Deus não podem ensinar para ninguém doutrinas diversas que o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não ensinaram quando eles estiveram nesta baixa terra. O manual dos atalaias é as escrituras de Mateus e Apocalipse. Não podemos ensinar para ninguém uma doutrina se não estiver base nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos. Todos que derem ouvidos ao toque da trombeta dos atalaias de Deus, nunca você vai se arrepender em ter dado ouvido à voz dos atalaias de Deus aqui na terra. É muito difícil a convivência de um atalaia de Deus no meio desta nação religiosa hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque os líderes religiosos não acreditam nos atalaias de Deus. Para os líderes religiosos, os atalaias de Deus são os falsos profetas, são os hereges e mentirosos, porque estão mostrando o grande perigo que as nações religiosas estão correndo na terra, por não dar crédito aos enviados de Deus. Deus diz para os seus atalaias: fala tudo o que eu vos mandar vocês falar para os líderes religiosos e para os seus fiéis, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Dá o meu recado para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Um dia eles vão saber que eu levantei um atalaia no meio deles e eles não acreditaram. Não receberam as suas mensagens de advertência, antes blasfemaram contra os meus atalaias, caluniaram os meus atalaias, chamando de falsos profetas e enganadores e malfeitores, porque não concordavam com os seus falsos ensinamentos doutrinários, sem base nas minhas palavras. Doutrinas estas que eu nunca ensinei a ninguém quando eu estive nesta baixa terra. No caso de uma igreja que tem aqui na terra chamada CCB, os líderes desta igreja estão ensinando para os seus fiéis doutrinas diversas que eu nunca ensinei a eles. Eles ensinam aqui na terra esta doutrina que eu nunca ensinei para eles aqui na terra. Eu disse que todos vós sois irmãos, independente do credo religioso que você professe na terra. Como é que vocês, líderes da CCB, ensinam que só é irmãos se for batizado na CCB? As pessoas que forem batizadas nas outras igrejas não são vossos irmãos? Só é vossos irmãos se for batizado na CCB? Aonde tem base nas escrituras para se ensinar que só tem salvação na CCB? E que fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra? Como atalaia do Deus onisciente, quando o ministério do Braz tiver conhecimento deste atalaia sentado nos bancos da CCB, eles vão tirar a minha liberdade até de pedir um hino e testemunhar na igreja. Irmãos que me ouvem através da nossa mensagem ou do nosso canal do YouTube, eu, irmão Ferreira, não pretendo fazer dissidência, pretendo me unir a um ministério que reconheça a missão de um atalaia de Deus aqui na terra. Um atalaia de Deus não pode ficar preso nos bancos de uma denominação religiosa aqui na terra, sem liberdade de pregar uma palavra para a igreja e para o ministério. Chegou o tempo de voltar ao primeiro amor, de voltar aos originais dos primórdios do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Chegou o tempo de se anunciar que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima.
estas está às portas. Não é mais tempo de brincar de ser cristão, de brincar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo da igreja primitiva se manifestar na terra, antes do toque da última trombeta. Como atalaia do Deus onisciente, estamos vendo que o ministério da CCB não está preocupado com a volta do Senhor Jesus Cristo e nem com as almas que estão perecendo dentro da própria CCB, por falta de conhecimento do verdadeiro Cristo, que pisou nesta baixa terra há quase 2000 anos passado. O Cristo da CCB do século XXI não é o Cristo que ensinou a sua doutrina há quase 2000 anos passado. O Cristo das religiões do século XXI é um Cristo que se moderniza dia após dia, mês após mês, ano após ano. Isso significa que o Cristo das religiões do século XXI não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras não há mudança nem sombra de variação. O Cristo das Escrituras é o mesmo de ontem, de hoje e é Cristo eternamente. É um Cristo que vive, é um Cristo eterno. Não se moderniza dia após dia, ano após ano, mês após mês. O Cristo das Escrituras é o mesmo Cristo que ensinou a sua santa doutrina aqui na terra há quase 2000 anos passados. Ninguém pode mudar os seus ensinamentos aqui na terra. Ninguém pode alterar nem um tio, nem um cedilha da sua doutrina aqui na terra. Ninguém pode acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha do que o Senhor Jesus Cristo ensinou nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e até o princípio de Atos dos Apóstolos. Para o ministério da CCB se justificar que só eles têm a verdade, eles não podiam ensinar doutrinas diversas para os seus fiéis na CCB. Tinham que ensinar somente o que o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos ensinaram quando eles estiveram nesta baixa terra. Para que o ministério da CCB se justifique que a CCB é a verdadeira graça de Deus aqui na terra, eles não podiam fazer tantas leituras no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não tem a graça de Deus. Parece que o ministério da CCB não tem conhecimento quem é a graça de Deus. Porque se tivesse conhecimento quem é a graça de Deus, não faziam tantas leituras no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a lei. Quem se apega ao Antigo Testamento está se apegando com a lei e não com a graça. A lei veio por meio intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, conforme está escrito em João 1, 16, 17. Podemos dizer que o ministério da CCB deixaram a graça para obedecerem à lei. Falam muito na graça de Deus, mas na teoria, na prática, negam a graça de Deus. São poucos os irmãos do ministério que gostam de fazer uma leitura no Novo Testamento. A maioria dos irmãos do ministério só fazem leitura no Antigo Testamento. Só podemos encontrar a graça de Deus no Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse. Um pregador pregando 30 anos, uma mensagem por mês, ou uma mensagem por dia, pregando 30 mensagens por mês, e vivendo 100 anos, ainda sobra a leitura do Novo Testamento para o pregador meditar. E por que os pregadores se habituam em fazerem leitura somente no Antigo Testamento, desprezando o Novo Testamento? Ninguém se engane, você não encontra a graça do Filho de Deus no Antigo Testamento. Você talvez me diga, mas o Senhor Jesus Cristo fazia leitura no Antigo Testamento. É claro que o Senhor Jesus Cristo fazia leitura no Antigo Testamento. Se não existia ainda o Novo Testamento, o Novo Testamento só veio existir depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que de Mateus ao Apocalipse, todas as nações chamam de Novo Testamento, Nova Aliança. O Antigo Testamento foi cravado na cruz. Quem quiser se salvar pela lei, ou seja, pelo Antigo Testamento, tem que pagar o mesmo preço da salvação, morrendo na cruz, como o Senhor Jesus Cristo morreu. Quem quer pagar este preço para se salvar? Morrendo pendurado em uma cruz? Se ninguém tem coragem de pagar o preço da sua salvação morrendo em uma cruz,
Então, reconheça o que o Senhor Jesus Cristo fez na dura cruz do Calvário por você, para pagar o preço da nossa salvação. Imagine, o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou pelas nossas almas. Então, o inimigo das nossas almas tem uma missão aqui na terra: enganar as nações da terra. A maior mentira de Satanás aqui na terra é pregar para os seus fiéis que religião salva. Quem não se agregar a uma religião aqui na terra não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. No caso da CCB, o ministério da CCB prega para os povos das outras religiões que só tem salvação na CCB. Fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Se só tem salvação na CCB, isso quer dizer que todos que morreram até o ano 1936 morreram sem salvação, porque a CCB veio surgir aqui no Brasil dos anos 1936 para cá. Então quer dizer que todos que morreram aqui no Brasil morreram sem salvação, porque não existia a CCB. O Ministério da CCB tem enganado muita gente aqui no Brasil, dizendo que o irmão Luiz Franciscão trouxe a CCB aqui para o Brasil. O irmão Luiz Franciscão não trouxe a CCB aqui para o Brasil. O irmão Luiz Franciscão trouxe aqui para o Brasil a Assembleia Cristã e não a CCB. A CCB é filha da Assembleia Cristã. Perguntamos para o Ministério da CCB por que a filha não permaneceu na doutrina da mãe, Assembleia Cristã. O Ministério da CCB não aprova dissidências que saem da CCB, como no caso dos irmãos de Jandira, saíram da CCB e criaram o Ministério CCMJ. Será que o Ministério da CCB apoia o Ministério dos Irmãos de Jandira? Muitos irmãos não sabem porque a mudança do inário número 4 para o inário número 5. O Ministério da CCB não queria que os irmãos de Jandira cantassem os hinos da CCB do Braz, e por isso fizeram esta tragédia no inário número 4. Será que o Deus Onisciente aprovou esta mudança do inário número 4? Não, 1000 vezes não. Deus não aprovou esta mudança do inário número 4. Tem muito mais inário subterrado na lama da ignorância religiosa do que os irmãos subterrados na lama de Brumadinho. Diz o Deus Onisciente para o Ministério da CCB do Braz: esta mudança do inário número 4 aboliu não só a terra, abalou não somente a terra, abalou também os céus. Qualquer um aqui na terra que quiser corrigir o Espírito Santo, abala as estruturas dos céus, porque o Espírito Santo é incorrigível. Não há quem possa corrigir o Espírito Santo aqui na terra. E a mudança do inário número 4 para o inário número 5 foi uma correção ao Espírito Santo. Se eu perguntasse para o Ministério da CCB do Braz, quem deu a inspiração para os irmãos escreverem os hinos do inário número 4? Vocês me responderiam que foi o Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo errou em muitos hinos do inário número 4, porque foi corrigido muitos hinos do inário número 4. Isso chama-se corrigir ao Espírito Santo. Foi o maior erro que o Ministério da CCB do Braz já cometeram durante o tempo da CCB aqui no Brasil. Foi a correção do inário número 4. Não teve outro erro mais gravíssimo cometido pelo Ministério da CCB do que o erro da correção do inário número 4. Como atalaia do Deus Onisciente, estou avisando para o Ministério da CCB o que eles jamais pensariam em ouvir um dia, uma repreensão desta natureza por um atalaia de Deus. Eu sei que o Ministério da CCB não vão receber com muito amor o atalaia de Deus. Eu estou fazendo a minha parte como atalaia de Deus, avisando para o Ministério da CCB do Braz, porque o Ministério do Braz é o cabeça da CCB aqui no Brasil. Porque não dizer que o Ministério do Braz é a cabeça universal do Brasil ao Japão? Tem muitos irmãos tão leigos que se você perguntar para ele aonde nasceu a CCB, eles não sabem responder. A CCB nasceu no Brasil e tem se expandido por quase toda a face da terra.
uma CCB, uma congregação cristã. Muitas vezes procuramos Cristo na congregação cristã e não encontramos. Só encontramos o nome do Senhor Jesus Cristo na parede. Muitas vezes procuramos Cristo na face dos irmãos e não encontramos. Muitas vezes procuramos Cristo na face do ministério e não encontramos. Buscamos Cristo na face das irmãs e não encontramos. Buscamos Cristo na doutrina da congregação e não encontramos. Muitas vezes ficamos nos perguntando a nós mesmos: aonde está Cristo na CCB? Com esta falta de amor entre os irmãos da CCB? Cristo só habita onde reina o amor. Se não há amor, Cristo não reina neste lugar. Como atalaia do Deus onisciente, estou vendo a CCB hoje no século XXI como o anjo do Senhor Jesus Cristo viu a igreja de Laodiceia. Colocaram Jesus Cristo para fora da igreja e o Senhor Jesus Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, pedindo para que os que estão lá dentro abram a porta da igreja para o Senhor Jesus Cristo entrar e ceiar com eles. Laodiceia colocou o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja em um dia de ceia. Já imaginou, irmãos, uma ceia celebrada por um líder religioso sem a presença do Senhor Jesus Cristo? Que valor tem uma ceia dessa natureza? Como atalaia do Deus onisciente, estou avisando para o ministério da CCB: abram as portas da igreja para o Senhor Jesus Cristo entrar. Enquanto é tempo, vai chegar um tempo em que o Senhor Jesus Cristo vai deixar de bater na porta da igreja. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo vai deixar de bater na porta da igreja? Na porta da igreja da CCB? Porque dentro da CCB tem o seu nome na parede da igreja. Por isso ele não vai deixar de bater na porta da CCB e pedir para os irmãos que estão lá dentro abrir para ele entrar. E o Senhor Jesus Cristo quer entrar para adorar o seu nome que está dentro da CCB. Esta frieza na CCB hoje no século XXI não é nada mais, nada menos de que a ausência do Senhor Jesus Cristo na CCB. Ou tudo que o atalaia de Deus está dizendo não é verdadeiro dentro da CCB hoje no século XXI, terceiro milênio? Ou será que o atalaia de Deus está equivocado nas suas palavras? E nada do que ele está dizendo sobre a CCB não está acontecendo na CCB? O atalaia de Deus está limpo do sangue do ministério da CCB. Não só aqui no Brasil, mas até aonde esta mensagem puder chegar. Do Brasil ao Japão. Não estou me omitindo de avisar para o ministério da CCB tudo que Deus, o Deus onisciente, tem mandado avisar para eles ou para o ministério da CCB. Muitos irmãos do ministério pensam que não serão condenados ao fogo do inferno só pelo fato de pertencer à CCB, porque eles pensam que não há nenhuma condenação para quem pertence à CCB. Estando na CCB, está livre de condenação eterna. Assim pensam os prosélitos e os fanáticos da CCB, que acreditam que a CCB é salvadora. Todos que pertencem à CCB estão salvos sem nenhum perigo de condenação eterna. Assim pensam o ministério da CCB. Se a maioria dos povos da terra acreditasse nesta tese, que quem pertence à CCB não será condenado ao fogo eterno, a CCB podia fazer templos enormes, muito grandes para caber o povo, porque toda a nação religiosa iriam correr para se agregar na CCB, para não ir para o fogo do inferno, para não serem condenados ao fogo eterno. Depois da sua morte física, não existe aqui na terra uma igreja salvadora para abrigar os salvos, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 23:15. A CCB é a igreja que mais tem feito prosélito hoje no século XXI, porque muitos irmãos têm prazer e alegria em trazer as pessoas das outras igrejas para a CCB, dizendo eles que estão tirando o povo da lei e trazendo para a graça de Deus. Será que tirar as pessoas das outras igrejas para trazer para a CCB não está fazendo prosélitos? Vamos meditar em Mateus 23:15.
o que disse o Senhor Jesus Cristo para os prosélitos dos fariseus, ou para os pastores dos fariseus? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque percorrei mais terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito um prosélito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Vamos raciocinar com o raciocínio do Senhor Jesus Cristo. O que é fazer prosélito? É exatamente o que os irmãos da CCB estão fazendo, tirando as pessoas das outras religiões para a CCB, prometendo a salvação eterna para todos que vierem das outras igrejas para a CCB. O Ministério da CCB ensina aos fiéis a não se preocupar em tirar as pessoas das outras igrejas para a CCB. Trazer as pessoas das outras igrejas para a CCB é proselitismo. É muito prejudicial e muito perigoso, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 23:15. Na minha concepção bíblica, as igrejas evangélicas são todas iguais, todas pregam Jesus Cristo, o mesmo Deus. Tem alguma diferença de doutrinas, mas o Jesus é o mesmo que morreu na cruz. O Deus é o mesmo que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Não era para existir política nas igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas vivem como políticos, como partidos políticos. Uma igreja evangélica não apoia a outra igreja. Vamos citar 2 igrejas que são rivais. É a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Pense em uma política forte entre a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. A Congregação Cristã acusa a Assembleia de Deus de seita. A Igreja Assembleia de Deus acusa a congregação de seita e heresia. Esta política da Igreja Assembleia de Deus contra a Congregação Cristã é muito prejudicial, porque o Senhor Jesus Cristo não aprova esta política entre a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Essas 2 igrejas já foram muito parecidas uma com a outra. Ainda hoje são parecidas uma com a outra, porque todas as 2 igrejas têm se apostatado da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O modernismo tem invadido estas 2 igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Seria louvável diante do Deus Altíssimo se essas 2 igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, se unissem, porque nem a Assembleia de Deus odiasse a congregação e nem a congregação odiasse a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não acusasse a Congregação Cristã de seita e nem a congregação acusasse a Assembleia de Deus de seita. Todas estas 2 igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, são seitas e pregam heresias. Veja a desunião dos irmãos da Assembleia de Deus. Quando sai um membro da Assembleia de Deus para a Congregação Cristã, quando eles encontram com a pessoa que saíram da Assembleia de Deus para a Congregação Cristã, eles dizem: se você não voltar para a Assembleia de Deus, você está perdido e sem salvação, porque na congregação não tem salvação. Então existe esta disputa da Assembleia de Deus com a congregação. Estas 2 igrejas vivem de acusação umas com as outras. Nenhuma quer ser seita. Dizem que são verdadeiras. E diante do verdadeiro, todas as 2 igrejas são seitas. Assembleia de Deus e Congregação Cristã são seitas, todas as 2. São seitas, todas as 2 igrejas. Pregam heresias para os seus fiéis, todas as 2. Porque não tem uma heresia maior do que dizer: só tem salvação na Assembleia de Deus, só tem salvação na Congregação Cristã. Está todas equivocadas ou enganadas e enganando os outros que acreditam nesta heresia. Acreditar em igreja salvadora é pura heresia. Não tem nenhuma igreja salvadora aqui na terra. O Salvador é masculino, não é feminino. Quem primeiro lançou esta tese de igreja salvadora na terra foi a Igreja Católica Romana, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Muitas igrejas evangélicas têm copiado esta tese da igreja salvadora. Neste caso, é tal mãe e tal filha. Uma Atalaia de Deus não pode concordar com esta tese que tem igrejas salvadoras aqui na terra. As igrejas, para serem salvadoras, precisam
de um Salvador. Ou para se salvar, precisa de um Salvador. Se as igrejas se salvassem a si mesmas, então elas não precisavam de um Salvador para se salvarem. As igrejas salvadoras têm uma salvação própria. Elas não precisam de um Salvador para se salvarem. Como atalaia de Deus, não poderíamos deixar de avisar para os líderes religiosos destas duas igrejas que dizem que são salvadoras aqui na terra. Não podia deixarmos de avisar o que vai acontecer com estas duas igrejas no juízo final. É lamentável ser preciso Deus levantar um atalaia no século XXI, no terceiro milênio, para dar um aviso desta natureza para os líderes religiosos que estão à frente dessas multidões de religiosos, fazendo prosélitos para as suas religiões e prometendo salvação para quem se agregar à sua religião. Um atalaia de Deus jamais pode falar alguma coisa que Deus não aprove. Tudo que nós estamos avisando para os líderes religiosos do século XXI tem a sua base nas Escrituras. Um porta-voz de Deus não pode ir além das Escrituras. Só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Um atalaia de Deus só anda quando o sinal das Escrituras abre. Quando as Escrituras dão o sinal de advertência, nós paramos também. Quando as Escrituras abrem o sinal verde, nós vamos em frente, sem perigo de acidente. Quem não obedecer aos sinais de trânsito, corre perigo. Assim é com as Escrituras. Quem não obedecer aos sinais das Escrituras, está em perigo. Vamos ouvir o que as Escrituras mostram para os líderes religiosos que não obedecem os sinais das Escrituras. Vejamos Mateus 7, 21 a 23. Este sinal é de advertência para os líderes religiosos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Só entram aqueles que fazem a vontade de meu Pai, disse Jesus Cristo, meu Pai que está nos céus. Muitos líderes religiosos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então naquele dia eu vou dizer claramente na presença do meu Pai e dos anjos, para muitos líderes religiosos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Este é um sinal de advertência para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus está abrindo um sinal amarelo para os líderes religiosos do século XXI. Depois do sinal amarelo, não pense que vem sinal verde. Depois do sinal amarelo, vem um sinal vermelho para os líderes religiosos de toda a face da terra. As Escrituras estão dando sinal amarelo para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Diz Deus para os líderes religiosos, eu estou abrindo um sinal vermelho para os líderes religiosos do século XXI e dizendo para eles, líderes religiosos, parem, não avance o sinal vermelho, mas quanto mais eu digo para vocês parar, vocês mais avançam o sinal vermelho. Dei o sinal amarelo de advertência, vocês não fizeram caso do sinal amarelo. Estou dando o sinal vermelho, vocês não param. Parem de ensinar nas vossas igrejas que vocês mesmos são os pastores, doutrinas diversas que não tem base nas Escrituras. O sinal de Mateus 7, 21 a 23 é apenas um sinal de advertência. É um sinal amarelo de advertência para vocês, líderes religiosos. Depois do sinal amarelo vem o sinal vermelho para vocês, líderes religiosos de toda a face da terra. Vejam mais outro sinal amarelo que as Escrituras estão dando para os líderes religiosos de toda a face da terra. Lucas 13, 22 a 30. Este é o mesmo sinal que o Senhor Jesus Cristo deu em Mateus 7, 21 a 23. Alguém pergunta para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, são poucos que se salvam? O Senhor Jesus Cristo responde, procurar entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Quando o dono da casa estivesse levantado e fechado a porta, e vocês começarem de fora a bater na porta pedindo para abrir, o dono da casa vai dizer para vocês que estão batendo na porta, pedindo para ele abrir a porta. A resposta do dono da casa para vocês vai ser muito dura. Não vos conheço, não sei de onde vocês são.
vocês vão se justificarem. Nós comemos e bebemos na tua presença? Isso é, nós comemos o pão e bebemos o vinho nas santas ceias. O pão simbolizava a tua carne, o vinho simbolizava o teu sangue. Não vai adiantar tantas justificativas diante do Senhor Jesus Cristo naquele dia, porque a resposta é: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vocês que praticavam iniquidades. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Quando vocês vê todos aqueles irmãos que vocês condenaram por não pertencer às vossas religiões, estes entrando para o reino dos céus e vocês sendo lançados para fora, esta advertência é para todos os líderes religiosos que acreditam em igreja salvadora, como a congregação cristã e a Assembleia de Deus, como a congregação e a Assembleia de Deus. Eles dizem que só a sua igreja salva o pecador. Fora da sua igreja não tem salvação para ninguém aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo não está satisfeito com estes líderes religiosos que estão anunciando a salvação por placa de igrejas. Placa de igreja não tem salvação para ninguém aqui na terra. Placa de igrejas só serve para fazer propaganda de igrejas aqui na terra e não para salvar as almas perdidas. O único nome que salva as almas perdidas é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque em cima nos céus e embaixo na terra não foi dado outro nome para que alguém seja salvo, ou para salvar o pecador. Atos 4:12. Não há um caminho para se chegar nos céus além do Senhor Jesus Cristo. João 14:6. Não há outra porta para que o pecador possa entrar para se salvar além do Senhor Jesus Cristo. João 10:9. Não há outro pastor que saiba cuidar das suas ovelhas além do Senhor Jesus Cristo. João 10:11-16. Não há outra verdade para que alguém busque aqui na terra além do Senhor Jesus Cristo. João 1:16-17. O Senhor Jesus Cristo fez 3 advertências para todos os líderes religiosos da face da terra. Mateus 7:21-23, Lucas 13:22-28 e Mateus 25:31-46. Esta é a terceira advertência do Senhor Jesus Cristo para todos os líderes religiosos de toda a face da terra. Mateus 25:31-46, esta foi a última advertência que o Senhor Jesus Cristo deu para todos os líderes religiosos de toda a face da terra. Em Mateus 25:31-46, o Senhor Jesus Cristo faz uma sinalização como vai ser, ou uma simulação como vai ser o juízo final. Nesta simulação, o Senhor Jesus Cristo mostra todas as lideranças religiosas da face da terra, inclusive os líderes religiosos da CCB, que foram advertidos para não ensinar que a CCB é salvadora. Também estarão ali líderes religiosos de outras igrejas que também ensinaram que placa de igreja salvava o pecador. Então, amados irmãos, líder religioso, esta é apenas uma simulação feita pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, em Mateus 25:31-46. Líderes religiosos de todas as denominações religiosas da face da terra. Não vá se surpreender naquele dia, no juízo final, se você ficar à esquerda do justo juiz naquele dia. Vocês vão procurar a placa das vossas igrejas de vocês e não vão encontrar placa de igreja. Líder da igreja Assembleia de Deus vão querer se justificar diante do Senhor Jesus Cristo dizendo: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, eu era o pastor de uma das maiores igrejas Assembleia de Deus na terra. Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença nos dias de Santa Ceias. O Senhor Jesus Cristo advertiu em Mateus 7:21-23, Lucas 13:22-28. Essas advertências do Senhor Jesus Cristo não eram para o povão que vivem fora das religiões ou fora das igrejas aqui na terra. Era para os líderes religiosos denominacionais de toda a face da terra, inclusive a CCB. A mesma resposta que o Senhor Jesus Cristo vai dar para os líderes da Assembleia de Deus, vai dar para os líderes da CCB, que pregaram a salvação pela placa da igreja. Pregar a salvação pela placa de uma igreja
é negar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Todos que buscarem a salvação pela placa de uma igreja, naquele dia no juízo final, não tenha dúvidas que vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo para ouvirem uma palavra muito desagradável, que vocês já tinham sido advertidos em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, pelo próprio Jesus Cristo. Todos que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo, no juízo final, vão ser chamados de malditos. Todos que ficarem à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final serão chamados de benditos. É lamentável um atalaia de Deus ter que dar um aviso desta natureza para todas as lideranças religiosas da face da terra, que pregam a salvação por placa de igreja. Todos os líderes religiosos da face da terra que pregarem a salvação por placa de igreja serão todos confundidos e envergonhados no juízo final. Veja os conselhos de um homem que ouviu as batidas do coração do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 João 2,28. Ele disse: agora, filhinho, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos no dia da sua vinda diante dele. Estes mesmos que ficarem confundidos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo vão ficar confundidos e envergonhados no juízo final. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, são 3 advertências que o Senhor Jesus Cristo deu para todas as lideranças religiosas de toda a face da terra. 2 advertências em Mateus 7, 21 a 23 e Mateus 25, 31 a 46. São 3 sinais: verde, amarelo e vermelho. Durante muitos anos, o Senhor Jesus Cristo deu o sinal verde para os líderes religiosos. Depois que a apostasia entrou nas igrejas, o Senhor Jesus Cristo fechou o sinal verde para os líderes religiosos e abriu um sinal amarelo para os líderes religiosos. Todos os líderes religiosos sabem que o sinal amarelo é sinal de advertência. Quando o sinal amarelo se abre para os líderes religiosos, o Senhor Jesus Cristo vai abrir um sinal vermelho para os líderes religiosos de toda a face da terra. O sinal vermelho não é mais advertência. O Senhor Jesus Cristo está mandando parar. Neste sinal vermelho, o Senhor Jesus Cristo diz para os líderes religiosos de toda a face da terra: parem de brincar, de ser cristãos, parem de enganar os vossos fiéis, parem de dizer que são pastores, parem de escravizar o meu povo na terra, parem de pregar uma salvação muito fácil para os vossos fiéis, porque parem de ensinar doutrina diversa nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Parem de confiar as vossas almas nas mãos dos falsos pastores. Parem de buscar a vossa salvação em placa de igrejas aqui na terra. Parem de confiar nos homens como vossos pastores. Parem de ensinar doutrinas que eu nunca ensinei quando eu estive nesta baixa terra. Parem de aprender com os homens. Aprendam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Parem de fazer prosélito para as vossas igrejas. Parem de fazer apelo depois de um culto, perguntando quem quer me aceitar como Salvador. Aonde vocês, líderes religiosos, aprenderam a forçar pessoas a me aceitar como Salvador? Eu nunca ensinei tal coisa na terra. Eu disse: aprendam de mim. Com base em quem vocês, líderes religiosos, fazem este apelo depois de um culto? Parem parem. Eu, vosso Salvador, estou dando sinal vermelho para vocês, líderes religiosos, para vocês pararem de resistirem a minhas santas palavras, os meus ensinamentos aqui na terra. Parem de resistir os meus atalaias que eu estou levantando no século XXI, terceiro milênio. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme disse Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu atalaia para advertir as lideranças religiosas de toda a face da terra antes do toque da última trombeta. Apocalipse 5, 2, 16. O meu atalaia fica limpo do sangue dos líderes religiosos de toda a face da terra que ouviram a mensagem e não deu crédito. Um dia vocês, líderes religiosos, vão saber que eu levantei o meu atalaia para tocar a buzina e avisar o grande perigo das lideranças religiosas de toda a face da terra que eles estão correndo.
por não dar crédito aos meus enviados, que eu estou levantando para advertir as lideranças religiosas de toda a face da terra. Eu deixei as advertências escritas nas escrituras para advertir vocês, líder religioso, e vocês, líder religioso, não acreditam nas minhas advertências. Eis a voz dos meus atalaias da última